esperar o professor entrar, mas, pessoal, vamos ver se a gente consegue dessa vez. Teve um probleminha ali com a câmera dele, mas eu acho que dessa vez vai dar. Aqui. Acho que ele está conseguindo entrar agora. Vamos lá. Oi, Oi! Conseguimos, então. você está me ouvindo? Tô. Acho que o pessoal em Tá casa ouvindo? também. Tá bom. Então, vamos lá, começar então. Voltando a me apresentar, né? Meu nome é Daniele, eu faço biologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu faço parte também do Laboratório de Células Tronco e Regeneração Tecidual e componho a equipe da empresa júnior da biologia também. E, para finalizar, faço parte do coletivo Todas as Vozes. Nós estamos com uma programação de convidar pessoas para vir falar sobre temas e assuntos que nós julgamos importantes estar discutindo nesse momento, e por isso nós estendemos o convite ao professor André Ramos, né? O professor, ele é titular da disciplina de genética na Universidade Federal de Santa Catarina, é fundador do Laboratório de Comportamento, de Genética do Comportamento, ou Genética do Comportamento. Ele também ocupa o cargo de secretário regional em Santa Catarina da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e faz também, ocupa a coordenação do projeto Imagine, que se preocupa com a divulgação científica e está vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina também. Não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa aí no currículo. O currículo dele é bem extenso. Eu poderia fazer uma live só falando sobre isso, mas Eu acho que está de bom tamanho. tá de bom tamanho? Então tá. Então, para começar, né, a nossa live, a gente se propôs a tratar então sobre ciência, pandemia e democracia. E para começar, eu gostaria de perguntar para o professor como se faz ciência, no que ela é baseada, né? E por que nós devemos valorizar ela e dar credibilidade para a ciência? Boa noite, Daniele. Boa noite a todos os seguidores. Eu queria começar pedindo desculpas por esse problema técnico. É que é a primeira vez que eu participo de uma live usando o Instagram. Na verdade, eu estou usando a conta do Projeto Imagine, porque eu não tenho um Instagram pessoal. Então, é assim, entrevistar velho tem esses problemas, né? De nada. Eu queria saber se tem algo que eu tenha que mudar na posição, na voz, na câmera. Tá tudo ok? Podemos Para continuar mim tá assim ou tudo tem alguma ok, coisa? tá bem perfeito, o enquadramento tá bom. Tá bom, então. Bom, então, saudando a todos, agradeço o convite, né, da Daniele, em nome do coletivo. Acho que é um momento muito importante para a gente discutir esse tipo de temática, né, ciência, pandemia, e projetos de futuro do país, né? Então, a pergunta sobre como é que funciona a ciência e por que nós devemos acreditar. Aliás, esses tempos a gente publicou um manifesto, onde a gente estava encerrando o manifesto sobre a pandemia, né, com a frase: mais do que nunca é preciso acreditar na ciência. E um dos nossos colegas disse: vamos tirar o acreditar e vamos botar confiar na ciência. Porque acreditar justamente não é nisso que a ciência se baseia, não é a forma da ciência funcionar acreditando ou com crenças. E isso começa já, então, a resposta à tua pergunta. A ciência, ela não se propõe a ser a única forma de ver o mundo, nem a única forma de interpretar e se relacionar com a sociedade, né? Existem outras dimensões da atividade humana, a cultura, as artes, religiões, política e tudo mais. Mas a ciência, a gente tem que entender, para entender a importância dela, entender um pouquinho como ela funciona e também para que ela serve. Então, a ciência que a gente conhece hoje, que a gente chama a ciência moderna, digamos assim, ela nasceu no século XVII
E a grande transformação que ocorreu no século XVII em relação à forma que o conhecimento era gerado e difundido até então, até 1600 e pouco, é que até essa época o conhecimento era baseado em autoridades, em hierarquias, em um mestre que passava diretamente seu conhecimento a um discípulo, e era um conhecimento que era para ser hermético, era para ser de poucos e para poucos. Era visto como um grande perigo para a humanidade se o conhecimento caísse nas mãos da população. O próprio Aristóteles pensava assim. Ele, digamos, foi o mentor ou orientador de Alexandre o Grande, e ele dizia que era muito perigoso o conhecimento cair nas mãos do povão, digamos assim. E o que aconteceu no século XVII é que a ciência ela passou por uma transformação, então ela passou a ser pública, passou a ser sujeita a questionamento dos pares, ela precisa ser transparente, ela precisa estar aberta a críticas, e ela não pode se basear em crença, não pode se basear em dogma, não pode se basear em autoridade, não é porque alguém mais velho do que você falou que você tem que acreditar. Então, envolve um método científico, envolve elaborar hipóteses, desenvolver uma metodologia que seja replicável, que outras pessoas possam replicar em outros lugares do mundo essa metodologia. Você tem que trabalhar com os dados de uma forma objetiva, e depois ver se conseguiu responder ou não as suas perguntas, e se não conseguiu, você vai continuar elaborando mais perguntas, e é um processo contínuo. Então, a ciência ela não é a única forma de ver o mundo, mas ela é a forma mais racional e mais segura, no sentido de que ela não... algo que se confunde muito no atual momento, ela não serve para prever o futuro, ela não faz profecia, não faz mágica. Se você está atrás de profecia, adivinhação e mágica, você vai para outras atividades humanas. A ciência ela se baseia nas evidências, nos fatos, metodicamente coletados e analisados, e propõe as melhores explicações possíveis de um ponto de vista racional, lógico, e, muito importante, repetir, sujeito à crítica e a questionamento dos pares. Então, isso torna a ciência uma atividade pública, uma atividade de domínio público. Não é mais da esfera privada, mas sim da esfera pública. E, como tal, então, ela é um bem, é um patrimônio da humanidade, porque os cientistas de hoje só estão desenvolvendo tudo o que desenvolve, porque houve, antes deles, séculos de cientistas utilizando as mesmas regras do jogo, digamos assim, que chegaram até esse momento. Então é uma construção coletiva, universal, porque ela atravessa fronteiras, baseada em evidências, e justamente afasta a questão de crenças, de preconceitos, que é tudo o que nós estamos agora vendo retroceder nesses tempos que estamos vivendo. Sim. E uma coisa importante também é que ela se propõe a mudar ao longo do tempo, né? Então, ela está bastante relacionada a essa quebra de paradigma conforme vai passando o tempo. Então, ela não é uma coisa imutável, não é uma certeza clara e absoluta que vai ser agora e depois vai passar e vai permanecer sendo aquilo ali. Ela se propõe a estar sempre mudando, e isso eu acho lindo na ciência. Mas, enfim, pegando já esse gancho, professor, eu queria passar para a próxima pergunta, que é mais no sentido de pedir para o senhor fazer uma relação breve entre a democracia e a ciência. No que elas se relacionam? Uma depende da outra? Ambas são correlacionadas? Como funciona isso? Olha, existe uma relação muito, muito estreita de interdependência entre essas duas dimensões. E tem a ver com o que a gente discutiu agora há pouco, com o fato de que a ciência é um processo coletivo, ela é feita coletivamente e ela tem um objetivo de benefício também coletivo. A democracia, justamente, ela é a dimensão política e social da organização da sociedade, nesse mesmo sentido de pensar o coletivo acima dos interesses individuais. Então, para você fazer ciência
de forma correta e de qualidade, você necessita obrigatoriamente de liberdade. É impossível você fazer uma ciência de qualidade se você tiver censura ao pensamento. Se você tiver censura a que perguntas você pode fazer e que perguntas seriam proibidas. Se você tiver censura sobre metodologias e sobre conclusões. Então, você precisa estar num ambiente democrático, num ambiente de liberdade, para você exercitar o pensamento criativo, que é inerente à atividade humana, com liberdade. Então, ciência sem liberdade, sem democracia, não é a ciência, é uma imitação, é algo que não vai ser transparente, público e vai atender interesses particulares. Então, essa é a importância da democracia dentro da ciência, que tem inclusive com a questão de não ter que obedecer uma autoridade que diz que é assim e é inquestionável. E vice-versa, o papel da ciência para a democracia é justamente porque ela dá uma referência, ela dá um pilar para a sociedade que independe de opiniões pessoais. Então, só uma sociedade que tem uma ciência desenvolvida poderá buscar respostas que partam de consensos, de métodos consensuais, que são os métodos científicos, e não em visões dogmáticas de parcela da população. Então, uma democracia, principalmente uma democracia moderna, ela não existe sem uma forma científica de ver o mundo, porque é justamente uma forma não dogmática, uma forma, como você disse, em constante transformação. Assim como a realidade está em constante transformação, a ciência tem que estar em constante transformação. E se formos numa dimensão um pouco mais material, digamos assim, para a democracia poder gerar desenvolvimento e riqueza e compartilhar com toda a sociedade, ela precisa, mais do que nunca no mundo de hoje, de um conhecimento científico que vai permitir novos olhares sobre a sociedade e, inclusive, tecnologia e inovação e riquezas materiais. Sem dúvidas. Só para avisar para o pessoal que está em casa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu trouxe algumas aqui, mas fiquem à vontade para deixarem os comentários, a gente vai respondendo ao longo da live. Professor, a gente tem passado por um momento difícil de pandemia e que acaba mexendo com as pessoas, né, digamos assim. Historicamente, a gente vê um processo se repetindo no sentido de ver surgir regimes totalitários, principalmente em momentos de crise, onde a população está desamparada, onde a população não tem uma assistência e se encontra em um momento de falta de esperança, digamos assim. Aí surge um líder carismático, geralmente sob uma bandeira nacionalista, e normalmente tem um bode expiatório, digamos assim, para culpar pela crise que está ocorrendo. Nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê meio que a nossa democracia estando em jogo, estando arriscada, dado o contexto da pandemia. Se isso seria um ponto em que poderia prejudicar a nossa democracia até então desenvolvida. Desenvolvida até então, no caso. Então, só vou te pedir para me chamar de você ou de tu e não de senhor, se possível, se você conseguir. Eu consigo. Se a nossa democracia está em risco, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Que esse risco surgiu com a pandemia é que eu não acredito nisso. Eu acho que a nossa democracia já está em risco há um bom tempo. Em primeiro lugar, se nós falarmos do Brasil, né, nós podemos falar de diferentes situações mundiais, mas se nós falarmos do Brasil, o Brasil nunca teve uma democracia madura que realmente fosse capaz de concretizar o que as democracias aspiram, né? Que é justiça social, que é um bem-estar compartilhado com todos, que é uma estabilidade política
onde todos os setores da sociedade se sentem representados nas tomadas de decisão. Então, no meu ponto de vista, nós nunca atingimos esse nível e as nossas histórias de pequenos ensaios democráticos sempre foram interrompidos por períodos ditatoriais mais ou menos violentos, né? Então, nesse ponto de vista, o risco de sempre do Brasil foi sequer conseguir construir uma democracia verdadeira, mas essa frágil democracia que vínhamos experimentando desde o fim da última ditadura já está se corroendo e está sofrendo riscos muito grandes de 2015 para cá, né? Então isso só vem progredindo, cada vez mais vai ficando explícito e evidente que há interesses dentro de grupos sociais brasileiros de pôr fim à democracia, ou esse grau ainda imaturo de democracia que nós vimos vivendo. Isso está explícito, né? Basta a gente ler e assistir qualquer jornal, qualquer dia que isso está colocado. E o que a pandemia fez, eu acho que ela para aqueles setores da sociedade que não estavam alertas para quão grande é a nossa desigualdade social e de direitos, talvez a pandemia serviu para trazer isso à tona. Né? De repente você vê jornais descobrindo que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, descobrindo que se houver uma pandemia, os povos vulneráveis, as populações das favelas vão estar muito mais expostas e vão sofrer mais e morrer mais. É como se tivessem colocado um espelho na frente do Brasil, do brasileiro, né? E ele começou a ver uma verdade que já era óbvia, mas que muita gente podia fazer de conta que ela não existia. Então, a desigualdade eu colocaria como o maior problema do país nesse momento. Nesse momento, não, em todos os momentos, é a desigualdade social. E agora eu acho que ela aflora, e com a pandemia nós estamos vendo que ainda aquilo que tivemos de democracia, ainda que frágil, é o que está nos dando condições de ainda lidarmos não tão mal assim, que é através do sistema de saúde único, né? O SUS que nós temos. E agora o que pode acontecer em termos de pandemia, por estar todo mundo mais isolado em casa, talvez facilite algumas situações ou dificulte a resistência aos arroubos autoritários que nós estamos vendo, porque as pessoas de bom senso estão se cuidando e cuidando dos outros, ficando em casa. Sim. Eu acho que aqui cabe citar Rui Barbosa, onde ele diz que a pior das democracias é preferível à melhor das ditaduras, né? Então, só um pouco disso. Professor, conforme foi passando o tempo, eu acho que foi sendo mais evidente, mas a gente viu, por exemplo, o fenômeno do negacionismo científico e ele foi se aflorando conforme foi passando o tempo. Eu acho que agora, mais do que nunca, ele está aí presente, né? E eu gostaria de saber se você vê isso como um resultado de um fator e qual seria esse, ou se são de vários fatores, né? E só no âmbito nacional, digamos assim, né? Se o senhor vê isso como um fator ou vários fatores já corroborando para isso. O negacionismo, o movimento anti-ciência e tentativas de obscurantismo realmente sempre existiu, em maior ou menor grau. Nós, na área biológica, digamos que trabalhamos com evolução, há muitos anos, a gente sabe que existem movimentos, nos Estados Unidos há muito tempo, existem movimentos que tentavam banir o ensino da evolução nas escolas, mas era algo, apesar de presente em muitos países, era algo ainda restrito que não chegava a assustar ninguém. Se via isso como em certos guetos com religiões mais fundamentalistas que tentavam agir de forma contrária às evidências científicas. Isso começou a crescer e eu acho que está relacionado justamente com a crise democrática
que nós temos. Eu acho que não é um fator só, eu acho que a gente pode elencar inúmeros fatores. Um deles é a própria ausência de um sistema de produção científica e disseminação da ciência mais forte, com maior apoio do Estado. Então, para lutar contra o obscurantismo, nós precisamos ter uma ciência forte. Ciência forte se faz com investimentos e não com corte de investimentos. Nós precisamos ter uma divulgação científica, que é um dos temas que a gente quer discutir hoje, né? Muito forte de levar a ciência para a sociedade, para que a sociedade enxergue o valor e se aproprie dos valores científicos. E com isso estaria, digamos, a sociedade vacinada contra o obscurantismo. No entanto, se nós temos uma ciência fraca, em processo de desmonte, com pouca divulgação científica e até uma parte disso, falta de tradição nossa em fazermos esse diálogo com a sociedade, e se ao mesmo tempo nós temos o Estado ausente em grandes fatias da população, o Estado está ausente e a população não se sente amparada em termos de educação, de moradia, de trabalho, de saúde, etc., qualquer charlatão ou qualquer conversa, como você falou, qualquer aventureiro que apareça com qualquer explicação que pareça milagrosa ou mágica, mais facilmente vai convencer as pessoas. Então, eu acho que tem a ver com crise da democracia, tem a ver com exclusão social, com pobreza, com falta de investimento em educação e ciência e falta de diálogo, e aí entra uma parte de responsabilidade nossa da academia, que nós temos que reconhecer urgentemente, que é um diálogo muito maior, muito mais intenso e muito mais perto da realidade da população do nosso país, né, de cada país. Eu acho que adequar a nossa própria fala, né? Porque conforme foi passando o tempo, a gente foi fazendo, especificando cada vez mais e só falando para os nossos, digamos assim. E aí a gente não se torna acessível para a população. Então, como é uma população que não sabe como se faz ciência, o que é ciência, o que está sendo produzido, simplesmente acha que não existe ciência, porque a gente não está comunicando para ela que existe ciência sendo feita de qualidade no nosso país, né? Já pegando o outro gancho que o senhor citou do investimento... Quem citou? Como? Quem citou? Ai, como você tinha falado... O professor, pronto, ó, como o professor tinha falado sobre o investimento, já vou trazer aqui um pouco mais sobre dados, enfim. Até a primeira década, né, desse século, a gente viu a ciência brasileira tendo bastante investimento, no sentido que a gente chegou a patamares comparáveis com países desenvolvidos. Contudo, no próprio balanço que foi feito pela SBPC, no final do ano passado, eles demonstram que a partir de 2015 a gente tem sofrido um desmonte completo da ciência e tecnologia no nosso país e que durante o primeiro ano de mandato do governo Jair Bolsonaro, a gente sofreu ainda um desmonte ainda maior e foi por água abaixo, digamos assim, né? Embora a gente persista e tente continuar. Esses ataques no último ano, eles se deram principalmente aos órgãos de fomento, como CAPES e CNPq, e também no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teve aí, né, parte de sua verba bloqueada, como uma reserva de contingenciamento, chegando a ter 90% desse recurso destinado para essa área, para esse ponto. Com relação a CNPq e CAPES, a gente teve perda de mais de 15 mil bolsas, bolsas de pesquisa que a gente teve perdida. No segundo semestre do mesmo ano, a gente teve cerca de 80 mil bolsistas correndo risco de ter as suas bolsas não pagas pelo CNPq, por falta de investimento também. O FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, ele não teve recurso e, por falta de recurso, ele não abriu novas chamadas para novos projetos. E esses projetos, por sua vez, eles incluíam, né, linhas fundamentais, como de manutenção e aquisição de equipamentos.
equipamentos esses que poderiam hoje, por exemplo, estar ajudando na luta contra o coronavírus. Mas não teve esse investimento. Um outro ponto, quando teve o segundo turno das eleições de 2018, a SBPC, juntamente com a Academia Brasileira de Ciências, encaminhou um documento para os candidatos, né? E perguntou a eles sobre o posicionamento deles com relação à ciência, tecnologia e inovação. E nesse momento, Jair Bolsonaro disse que iria tratar ciência, tecnologia e inovação como prioridade e que iria, inclusive, destinar 3% do PIB nacional para essas áreas. Em contraste, a gente vê o completo oposto disso, né? O que a gente viu no ano passado foi uma ameaça de junção entre CNPq e CAPES, uma possível extinção desse Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, né? A gente viu ainda o ministro da Educação fazendo duras críticas às universidades públicas, fora ainda fazer a desvalorização do conhecimento científico, principalmente nas áreas de ciências sociais e humanas. E aí, nesse contexto todo, a minha pergunta vai no sentido de que, dado a pandemia que a gente está vivendo agora e a explícita necessidade de ciência e de investimento nessa área, será que é muito, muito esperançoso da nossa parte acreditar que o presidente e os seus ministros vão, então, reconhecer e passar a investir nessa área? Ou ele só tem dado indicativas de que vai manter no negacionismo e a gente vai continuar sem investimento? Aqui, só para ressaltar, longe de mim querer dizer que a pandemia é algo bom, ou está sendo bom no sentido de alertar as pessoas para a necessidade de investimento na ciência. Mas eu gostaria de saber do professor se você vê uma possibilidade aí. Bom, você fez um resumo muito bom e muito completo e bem didático da situação que a gente está vivendo nos últimos anos. A minha resposta curta à tua pergunta seria sim. Seria muito esperançoso de nossa parte esperar que esse governo vá mudar de trajetória. Ou seja, eu não tenho nenhuma esperança que isso vá acontecer. Então, eu acho que e esse processo, como você falou, ele vem lá de 2015 realmente para cá. Então, ele já está atravessando o terceiro governo, só que piorando muito a cada ano que passa. O período de investimentos crescentes não foi tão longo, né? Nós passamos já por períodos de pouco investimento nas últimas décadas, mas é um sistema que vem se consolidando há 60, 70 anos, é mais ou menos a mesma idade da SBPC, é a idade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é a idade do CNPq, é a idade da CAPES. Como eu falei em um artigo meu no início dessa tragédia do desmonte, eu falei que desmontar um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é como você derrubar uma floresta, porque ela é muito complexa como uma floresta, que você tem árvores de todos os tamanhos, tem ervas, tem micro-organismos, tem animais, tem fungos, e tudo isso interagindo de uma forma extremamente complexa, e quando você derruba não vai nascer. Congelou. Opa, foi. Acho que foi. Será que foi você que congelou ou fui eu? Não sei. Agora eu tô em dúvida. Mas pra mim apareceu o senhor congelado. E pra mim apareceu você congelado. Então, eu estava falando a floresta, deu para ouvir essa parte? Sim, deu sim. Então é uma analogia que se faz, né, de algo extremamente complexo e de algo que necessita de muito tempo para ser desenvolvido, para crescer. Assim é a ciência, assim é um ecossistema complexo. E quando você destrói, no caso da ciência, você envolve iniciação científica, né, alunos de graduação, de pós-graduação, doutorandos, professores, laboratórios, instituições que são
desmontadas e realmente as consequências são trágicas, como você bem falou. Então, são tantos patamares, são tantos aspectos negativos do desmonte que até é difícil a gente centrar em um, mas um deles, por exemplo, pode ser a tua geração de estudantes e de futuros cientistas desistirem ou já terem desistido por falta de bolsa, falta de apoio, ou às vezes só por ver o exemplo do que está acontecendo com os mais velhos que não estão conseguindo trabalhar. Então, esse desmonte é gravíssimo, ele começou a acontecer a partir do momento que a gente começou a aceitar uma política neoliberal de corte de gastos públicos e se agravou muito ali no governo Temer com a famosa, famigerada PEC do teto dos gastos, também chamada de PEC da morte, que congelou, né, os gastos e investimentos por 20 anos. Então, isso gerou uma perspectiva que ia ser ruim de qualquer jeito com aquela PEC valendo, com aquela PEC aprovada. E aí, entrando um governo que nega, que desmonta mais ainda financeiramente, mas, além disso, pisa e humilha a ciência e os cientistas, como fez com o nosso colega do Instituto do INPA, né? Acho que foi isso. Do INPE, Pesquisas Espaciais. Ou seja, um pesquisador de altíssimo gabarito que é desrespeitado, humilhado e ofendido publicamente pelo chefe da nação, e todo aquele trabalho é negado, e tudo que nós fazemos nas nossas universidades também é denegrido, é manchado. Então, isso é um problema muito grave. Então, ou seja, piorou muito. Além dos cortes, que eram trágicos em 2017, 2018, a gente já vinha dizendo, com a PEC dos gastos, vai ser impossível fazer ciência, vai ser impossível manter nossos laboratórios. Só que piorou muito de lá para cá. E você falava nos cortes de CAPES, CNPq e FNDCT, 2019, que já era uma situação extremamente grave em termos de investimento, para 2020 piorou ainda muito mais. Então, os orçamentos são um pouco complexos, tem vários itens a serem observados, mas se você considerar CAPES, CNPq, Embrapa, houve cortes de 2019, que estava péssimo, para 2020, em torno de 35%, 40%, sendo que o CNPq, que é o nosso maior órgão de fomento, de financiamento de pesquisa, a parte de fomento foi reduzida em quase 88% de 2019 para 2020. Então, não, se fosse uma simples limitação, não tem dinheiro, a gente poderia esperar que uma situação dessa poderia mudar. Mas a política do atual governo é explicitamente de desrespeito, não só de desvalorização. É pior que desvalorização. É desrespeito e de destruição, não só da estrutura científica, mas do pensamento científico e do espírito crítico científico. Com certeza, acaba sendo meio que uma ameaça para eles, então não é interessante manter essa estrutura. O problema que a gente pode ver nisso é que essa estrutura, ela é produzida e ela é feita e ela demora muito tempo para ser bem estabelecida, em contrapartida, em poucos dias e algumas canetadas, ela é destruída e a gente fica a Deus dará, digamos assim, sem saber o que fazer, sem perspectiva mesmo. Quem está na área fica abismado e aí a gente tem a alternativa de desistir, de persistir com todos os problemas e não ter na verdade, uma incerteza sobre o nosso futuro, ou então fazer o que a gente tem feito muito no Brasil, que é exportar nosso conhecimento e nossa mão de obra de pessoas e cientistas que são qualificados e que poderiam estar fazendo e construindo dentro do nosso país, e a gente simplesmente exporta essas pessoas para outros países que têm esse investimento. Então, realmente a gente se sente desamparado, a gente tenta gritar de todos os lados para tentar ser ouvido e numa esperança, digamos assim, de agora ter mostrado a nossa importância, né? A gente pede, mas parece que não é ouvido, né? Enfim,
Só gostaria só de fazer uma pequena observação, que eu acho que, pelo bem dos dados, que quando você mencionou que a gente vinha antes com investimentos semelhantes a de países desenvolvidos, na verdade, não é bem assim. Nós nunca chegamos a ter investimentos comparáveis. A gente sempre ficou beirando ali 1% do PIB, né? Enquanto países desenvolvidos ou que querem se desenvolver vão em 2, em 3 e já estão falando até em 4% do PIB. Então, nós poderíamos, mesmo na época que nós achávamos que estávamos com mais investimento, poderia e deveria ter sido muito mais. Entendi. Não, ótimo. Professor, queria saber agora, com relação ainda ao negacionismo científico, né? Tendo em vista que a gente não tenha um apoio governamental nesse sentido, pelo menos não explícito, eu queria perguntar para o professor como que a gente, como cientista, o que a gente pode fazer para combater isso, esse negacionismo? Porque por parte do governo a gente não vê esse movimento, mas a gente produz ciência e a gente por muito tempo ficou sem comunicar as pessoas sobre isso, enfim, teve uma dificuldade nessa comunicação. O senhor vê alguma coisa que a gente possa ter especificamente para ter esse diálogo ou o que o senhor acha? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para lutar contra isso, nesse momento, é sobreviver cientificamente, né? Não só sobreviver à pandemia, mas sobreviver cientificamente. Ou seja, lutar com todas as forças que nós tivermos para não desistirmos da nossa pesquisa, da nossa pós-graduação, do nosso laboratório, dos nossos estudantes, na esperança de que isso um dia, mais cedo ou mais tarde, vai mudar. Em a gente se mantendo vivos cientificamente, realmente a gente precisa de uma aproximação muito maior com a sociedade, nós precisamos dialogar, e dialogar não significa apenas falar, mas também ouvir, né? Nesse aspecto mais abrangente da comunicação científica, de falar e ouvir, nós precisamos fazer isso. E não dá para ser só ações individuais. Como tudo que precisa ser mudado estruturalmente, é necessário ter políticas públicas. Então, nós podemos até conscientizar os pesquisadores, é importante que mais gente veja a importância disso, mas é necessário ter políticas públicas que valorizem esse tipo de trabalho. Nós temos valorização, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. A produção de conhecimento é muito mais valorizada do que a divulgação, do que a popularização desse conhecimento. Os países desenvolvidos já estão vendo há mais tempo do que nós a importância, estão começando a ter políticas públicas, estão começando a valorizar, mas ainda é um processo lento, e no Brasil mais lento ainda, né? Então nós não temos, de fato, aporte de financiamento, de editais, não tem, a bolsa de produtividade é bolsa para quem produz o conhecimento, produz artigos, e não existe algo semelhante para quem divulga, né? Então, precisa uma mudança de cultura do pesquisador, esse pesquisador precisa ter isso valorizado, precisa ser cobrado dos programas de pós-graduação, das graduações. Eu acho que nós estávamos numa via ascendente, numa via promissora, e antes dessa grande crise, desse grande desmonte, a CAPES vinha falando muito nisso para os programas, o CNPq vinha até colocando isso no currículo Lattes dos pesquisadores, a possibilidade de alocar atividades, ainda que de forma modesta. Agora, para ter ciência, para comunicar, a gente precisa fazer, né? Então, por isso que eu digo que a gente precisa lutar para manter a ciência viva, formando novos cientistas jovens, porque daqui a pouco os velhos vão estar fora do trabalho, e aproximar muito, e tem N formas, né? N formas de educação formal, educação informal. A SBPC faz muito isso, tem um programa SBPC Vai à Escola, onde Santa Catarina temos tido vários projetos fazendo isso. É isso aí. Aproveitando já que o professor falou da SBPC, queria que o professor pudesse compartilhar um pouquinho com o pessoal que está em casa
algumas ações que a SBPC vem fazendo, não necessariamente só agora no tempo de pandemia, mas projetos que a SBPC já fez. Talvez possa contextualizar um pouco mais quando ela surgiu aí. Então, a SBPC ela está completando 72 anos no mês que vem. Ela foi fundada em 1948, então ela é uma das sociedades mais antigas, científicas, né, do Brasil, e é sem dúvida mais representativa porque ela engloba 149 sociedades científicas individuais. Ou seja, enquanto a maioria dos pesquisadores e estudantes estão acostumados a ir em congressos de áreas específicas, serem sócios de sociedades específicas, e lá eles ouvem tudo que tem de novo sobre aquela área, a SBPC é um enorme guarda-chuva, onde 149 sociedades se encontram. Nós temos reuniões anuais há 72 anos, nunca falhou nenhuma. A primeira que não vai acontecer na época que deveria, é a desse ano por causa da pandemia, vai ser adiada. E nessas reuniões, que reúne milhares e às vezes dezenas de milhares de pessoas, normalmente numa capital, em uma universidade, é uma experiência fantástica. Para quem não conhece, eu recomendo que um dia vá numa reunião anual da SBPC, onde você ouve falar de tudo, você ouve desde a biologia, a física, a antropologia, a história, questões indígenas, afro-brasileiras e muita política, né? Então, a SBPC, nesses 72 anos, ela participou da criação da CAPES, da criação do CNPq, da criação do MCTIC, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na década de 80. Então, ela tem um duplo papel. Por um lado, agir nas políticas públicas, ajudar o Brasil a criar um sistema de ciência e tecnologia forte, e isso ela tem feito ao longo de 70 anos. E a outra perna de ação, outro pilar, é justamente a divulgação científica. Uhum. Então, as próprias reuniões, que às vezes chega a reunir 30 mil pessoas, como foi a última em Campo Grande, a comunidade inteira, as comunidades, as famílias vão visitar e tem um contato que às vezes nunca tinham tido com a ciência. Tem além das reuniões anuais, que é uma só por ano, tem as regionais, que são reuniões menores em cidades menores, que também tem esse papel de levar para o interior, levar para o Brasil mais remoto a ciência. E tem esse programa, então, que eu mencionei, o SBPC Vai à Escola, existe já há alguns anos, é um edital com verba que a SBPC levanta, né, e que financia projetos de pesquisadores que se disponham a levar ciência para escolas públicas, do ensino fundamental ao médio. Então, uma vez por ano, a gente lança um edital desse. Santa Catarina tem sido um estado com um dos maiores números de projetos submetidos e aprovados no Brasil. Esse ano nós estamos com 9 projetos SBPC Vai à Escola aprovados, ano passado tivemos 8, e envolve isso, levar estudantes de pós-graduação e pesquisadores nas escolas, no nosso caso aqui, nas escolas públicas de Santa Catarina. É legal falar também da SBPC, que naquele mesmo balanço que eu tinha citado que ela produziu no final do ano passado, lá eles plotam 23 ações estratégicas para combater, né, para reverter essa questão da ciência e da falta de investimento. Lá, então, são 23, né, e uma dessas propostas... Opa, eu acho que o professor ficou travado, não sei se foi eu ou se foi ele, mas... Peraí, professor... Opa, foi? Foi. Para mim, você só desapareceu e eu continuei me vendo. Aí, aqui foi a mesma coisa. Mas então, lá uma das propostas também é o direcionamento de 2% do PIB até 2022 também para a ciência. É importante citar que essas ações elas foram pensadas antes da pandemia que se instaurou, né? Então, é bom pensar nisso, mas acho que de forma geral ela atenderia às necessidades da ciência. Professor, com relação à divulgação científica, o senhor tem um projeto chamado Imagine. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o que ele
e qual é a atividade que vocês desenvolvem. Eu acredito que a gente não tem muito tempo, mas eu não sei que horas a gente começou a live por causa desse atraso das imagens, Devia ser umas mas 7h15, talvez, já, né? eu acho que 7h10, 7h15. Só tô avisando porque às vezes ele só avisa, falta 1 minuto. Mas pode ir lá. Que horas são agora? Eu tô perdido sem relógio aqui. 7h57. Ah, tá bom. Eu só queria, antes de falar do projeto IMED, mencionar dois pontos importantes aí. Oi, deu, agora voltou. De novo aconteceu Voltou. a mesma coisa. Então eu queria falar que no dia 7 de maio nós organizamos um evento inédito no Brasil e talvez no mundo, que foi uma marcha pela ciência virtual. Atingimos mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, teve centenas de matérias jornalísticas espalhadas pelo país, teve manifestações virtuais com avatares, então teve uma visibilidade muito grande. E em Santa Catarina nós tivemos 20 atividades da Marcha pela Ciência. Isso agora cresceu justamente nessa linha que você estava falando, da SBPC ter preocupação de propor um projeto de nação, um projeto de Brasil, criou um documento chamado Pacto pela Vida, junto com a CNBB, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa e algumas outras entidades, e disso resultou o que vai acontecer dia 9, então convido todos que estiverem nos assistindo, ou que depois forem conversar com vocês, a Marcha pela Vida. Então a Marcha pela Ciência vai se ampliar, e dia 9, da terça-feira que vem, vai ser a Marcha pela Vida, ampliando então para vários outros setores, cultura, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está junto, a Associação Brasileira de Imprensa está junto, muitas associações ligadas à saúde, onde o tema é vida, vai se falar de vida, de solidariedade, de democracia, e todos os organismos coletivos, como o de vocês e outros, instituições... Opa. Ai. Gente, é eu ou o professor? Não sei quem tá travando. Deu? Opa, acho que foi. Então é isso, fica esse convite para no dia 9, antes do dia 9, a partir de qualquer momento, o maior número possível de grupos, entidades, organizações enviarem propostas de atividades online, virtuais, como uma live dessa, por exemplo, para amanhã do dia 9, e a gente quer que isso se espalhe para o Brasil inteiro, para defender valores fundamentais como vida, saúde, democracia, solidariedade e justiça social. Exatamente. Então, chegamos ao IMED, temos uns minutinhos para falar um pouco do projeto. Acho que dá para falar, assim, uns 5 minutinhos. Tá. Então, o projeto IMED ele nasceu de uma necessidade que eu vinha percebendo, que tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora, essa necessidade de uma comunicação mais próxima da sociedade. Eu já tinha atingido vários objetivos da minha vida acadêmica, de pós-graduação e produção científica, e sentia falta de algo mais próximo da comunicação com a sociedade. Então, o Imagine foi criado em 2013, o objetivo é popularizar a ciência, mas com duas características particulares, que são bastante originais, digamos. Uma é que o nosso público-alvo, a gente faz atividades que atingem todos os públicos do mundo inteiro, mas nosso público-alvo principal são comunidades rurais e indígenas, então são justamente comunidades mais vulneráveis, que vivem em regiões mais remotas do país, que são os mais excluídos do processo do conhecimento, da educação e da ciência. Então, existe esse componente do público-alvo, rural e indígena, existe um outro componente que é o convívio real, face a face. Então, grupos de professores e estudantes da universidade
viajam até a comunidade, ficam uma semana vivendo dentro da comunidade, dormindo e comendo, e trabalhando com alguma escola rural ou indígena durante uma semana, dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, fazendo experimentos. Então, é muito prático, é mão na massa, e cada vez que a gente trata de um tema diferente. Já teve o tema DNA, diversidade e hereditariedade, já teve o tema energia, já teve o tema medicamentos. E a gente, quando vai com essa equipe, a gente leva um laboratório ambulante, ou de caminhonete, ou de avião, né? Já fomos para o Peru uma vez, levamos de avião. E a gente leva também alunos do jornalismo e do cinema para produzir vídeo documentários, web documentários, que vão para o YouTube. E a outra característica original do nosso projeto é o aspecto internacional. Ele se chama Imagine, justamente imaginando um mundo sem fronteiras, né? Onde a gente teria faria uma divulgação científica com um espírito de solidariedade internacional, principalmente focando em América Latina e África. Então, a ideia é aproximar culturas, aproximar povos, e por isso o Imagine tem 4 idiomas oficiais, que é o português, espanhol, inglês e francês. Oi, voltou? Então, toda a informação do nosso site ela está em 4 idiomas, né? E todos os vídeos que a gente também faz legendas em vários idiomas. E lançamos um concurso internacional chamado Pangeia, que era para alunos de pós-graduação de qualquer instituição da África, da América Latina, que poderiam falar sobre seus trabalhos de mestrado ou doutorado, falar de suas pesquisas em qualquer um desses 4 idiomas oficiais, ele falaria nesse idioma, e os premiados, que seriam os melhores, Foi. Oi. Então, nós conseguimos traduzir para 13 ou 14 idiomas, todos os vídeos vencedores, incluindo Guarani, incluindo Umbundo, de Angola, incluindo Xangana, de Moçambique, incluindo Yorubá, da Nigéria. Então, nós temos esses vídeos traduzidos para línguas nativas da África e da América Latina, que foi também algo bastante inovador. Para quem não conhece o projeto, fica a dica. Lá no site da UFSC tem esse vídeo sobre a viagem que o professor falou. Inclusive, eu assisti, chorei nele. É muito emocionante ver como a gente consegue impactar a vida dessas pessoas. E é muito lindo mesmo. Parabéns pelo projeto. Professor, eu acho que a gente já está quase acabando aqui. Queria perguntar se o senhor quer fazer alguma ponderação agora para o final e para a gente já encaminhar o encerramento. Eu acho que a ponderação nesse momento é de preocupação com todo mundo que possa nos assistir, ou quem conhece quem está nos assistindo, a questão da pandemia, da importância de não entrar nessa onda que infelizmente se espalhou entre estados e municípios de liberar antes da hora. Nós avaliamos cientificamente, não existem razões para estar afrouxando o isolamento social agora, porque estamos ainda em curva ascendente na maioria das regiões do Brasil. Então, é para a gente reforçar nas nossas redes sociais a importância de manter o isolamento até que tenhamos as condições que a ciência vem apontando, que é a curva diminuir, o número de casos diminuir, o número de mortes diminuir, e ter testes em massa que possa levar a um isolamento seletivo de pessoas contaminadas. Então é isso, fique em casa.
No contexto já que o professor falou, também deixo o vídeo do Átila Yamarino. Ele fez uma live no dia 1º do 6 agora, onde ele explica justamente sobre isso, sobre por que agora não é o momento do Brasil estar abrindo, né, para a retomada econômica, comercial, enfim. Eu gostaria de agradecer imensamente em nome do coletivo o professor por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando todos esses conhecimentos com a gente. Queria agradecer ao pessoal que está em casa assistindo agora e também ao pessoal que vai assistir futuramente no IGTV. E era isso. Muito obrigada, professor. E uma boa Muito noite para todo obrigado. mundo. E como o professor Obrigado, mesmo falou, Daniele. fique em casa. Obrigado, Daniele. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Um beijo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Grande abraço, prof. Abraço.